Olá! É impressionante como um texto de milênios atrás pode conversar tanto com o nosso hoje, né? Falar sobre crises de liderança, sobre a disseminação do que a gente poderia chamar de fake news. Pois é, exatamente isso que a gente vai ver hoje, mergulhando no capítulo 23 de Jeremias. É uma passagem, olha, super antiga, mas com uma mensagem que soa surpreendentemente moderna. Fala de responsabilidade, de engano e, no meio disso tudo, da promessa de uma restauração radical. E a passagem já começa assim, ó, com uma acusação direta, sem rodeios. É uma condenação muito forte contra líderes que, em vez de proteger, acabaram se tornando a própria fonte da destruição e do caos. A metáfora central aqui é poderosa. Líderes são pastores e o povo é o seu rebanho. Só que o texto mostra um cenário de abandono total. Os pastores falharam feio e o resultado disso é uma crise de liderança bem profunda. Olha só esse contraste. É total. Para cada falha humana, dispersar, afugentar, negligenciar, existe uma promessa divina de ação corretiva. A mensagem é clara. O vazio deixado pela má liderança vai ser preenchido por uma intervenção direta para reunir, restaurar e reconstruir. Aqui a mensagem sobre responsabilização é inequívoca. Não tem como fugir das consequências, sabe? O texto deixa muito claro que a má liderança vai enfrentar um julgamento direto. A prestação de contas é simplesmente inevitável. E depois de expor toda essa crise de liderança, a narrativa dá uma virada drástica. Do diagnóstico do problema, a gente passa para a promessa de uma solução definitiva, um novo tipo de governo. E bem no centro dessa promessa está essa figura do renovo justo. A ideia aqui não é só trocar líderes ruins por líderes bons. Não. É sobre introduzir um tipo de governante radicalmente diferente. Um rei que vai inaugurar uma nova era de justiça. E o que é que define esse reinado? Bom, as características listadas apontam para um governo cujo propósito final não é poder, não é riqueza, mas o bem-estar do povo. Sabedoria e justiça não são objetivos em si, mas os meios para garantir segurança e prosperidade para todo mundo. O nome dado a esse rei prometido, nossa, resume tudo. O Senhor é a nossa justiça. Percebe? Não é um título de conquista, mas uma declaração de identidade. A justiça não é só algo que ele faz, é quem ele é. Ele personifica a própria justiça divina. Mas a crise de liderança não era só política. O texto revela que a raiz do problema era ainda mais funda, vindo de líderes espirituais, os falsos profetas, que espalhavam mensagens enganosas e palavras completamente vazias. O texto vai direto na fonte do engano. O problema fundamental dessas profecias era a origem delas. Não vinham de uma fonte divina, mas nasciam da imaginação e dos interesses de quem as falava. Eram, na verdade, mentiras fabricadas para benefício próprio. Então, que mensagem era essa que eles tanto espalhavam? O que será que a tornava tão atraente e, ao mesmo tempo, tão perigosa? A promessa era sedutora, né? Paz e segurança incondicionais. Era exatamente a mensagem que todo mundo queria ouvir, que podiam continuar como estavam sem nenhuma consequência. É o perigo daquele otimismo vazio, que simplesmente ignora a realidade. Mas o texto, logo em seguida, destrói essa falsa promessa com a realidade nua e crua. Em vez da paz prometida, a verdadeira mensagem era de um julgamento que estava para chegar, descrito como uma tempestade violenta. O contraste é chocante e é intencional. E o texto é bem específico nas acusações, pintando um quadro de corrupção sistêmica. Não eram erros isolados, não. Era uma contaminação que ia do templo até a mente das pessoas, incentivando o mal e deliberadamente fazendo com que esquecessem o que era sagrado. Daqui em diante, o texto constrói um clímax poderoso. Ele coloca em oposição direta as palavras frágeis e falsas dos homens contra o poder transformador da verdadeira palavra divina. Que metáfora poderosa! As palavras falsas são como a palha. Fazem volume, mas não têm peso, não têm valor nutritivo nenhum. Já a palavra verdadeira, essa é o trigo, substancial, vital. É aquilo que realmente alimenta. A distinção não é uma questão de grau, mas de natureza. Para descrever o poder desse trigo, o texto usa duas imagens devastadoras. A primeira é essa, a palavra como fogo. Uma força que consome a falsidade, que purifica a corrupção e que não pode ser contida. A segunda imagem é a do martelo,
uma força de impacto capaz de estilhaçar as rochas mais resistentes da teimosia e do engano. Uma palavra que não apenas queima, mas que quebra as estruturas da mentira. E a conclusão lógica disso tudo é uma declaração final de julgamento. A oposição divina não é só contra as palavras falsas, mas contra os próprios porta-vozes da mentira. A consequência direta é inevitável. No fim das contas, essa análise de Jeremias, escrita há tanto tempo, ecoa demais no nosso mundo saturado de informações. O texto nos deixa com um desafio que, olha, nunca envelhece. Diante de tantas vozes, como é que se distingue o trigo, que nutre, da palha, que só ocupa espaço? A questão continua tão central hoje quanto era naquela época.